Uma das tarefas básicas em simulação estocástica é a geração de uma sequência de números aleatórios que satisfazem uma determinada distribuição de probabilidade. E para chegar nesse objetivo, primeiro o que se faz é gerar uma sequência de números aleatórios com a distribuição uniforme no intervalo 0, 1. Quando a sequência não é de variáveis aleatórias uniformes, a forma mais direta é a inversão da função de distribuição. Quando essa inversão não é possível, existem outras alternativas. Hoje, nós vamos abordar um exemplo aqui da geração de números aleatórios com a distribuição normal, usando como referência a distribuição uniforme, que nós já vimos em alguma aula anterior. Nós vamos abordar hoje a transformação de Box-Miller. A transformação de Box-Miller é um método que é usado para gerar duas distribuições normais, ou distribuição padrão, independentes, dado um conjunto de números aleatórios que estão uniformemente distribuídos. Esse método ele foi desenvolvido pelo George Box e pelo Melvin Miller em 1958. O método ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor aqui dois números, o 1 e o 2, que sejam independentes e escolhidos numa distribuição uniforme no intervalo aberto entre 0 e 1. Então, nós fazemos o seguinte. Chamamos aqui de Z0 a variável R cosseno θ, como está indicado aqui, e Z1 a variável R seno θ. Notem que há dependência aqui de duas outras variáveis desconhecidas, R e a variável θ. Nós vamos chamar de R esse primeiro termo aqui, que é a raiz de menos 2 logaritmo natural de 1. Observem que ele aparece na primeira equação, para Z0, e na segunda. E nós vamos chamar de θ a variável 2π U2. Observem que como o 1 e o 2 estão no intervalo 0, 1, notem que tanto esse valor vai ser positivo e esse ângulo vai ser sempre menor do que 2π. Com essa informação de 1 e o 2, nós construímos então essas duas variáveis Z0. Com essa condição, nós não vamos entrar aqui em detalhes, né? Essas duas novas variáveis Z0 e Z1 são variáveis aleatórias, independentes com uma distribuição normal padrão. Lembrando que uma distribuição normal ela tem média 0 e desvio padrão 1. A derivação dessa propriedade de normalidade de Z0 e de Z1 ela é baseada numa propriedade do sistema cartesiano bidimensional, onde x e y são coordenadas descritas por duas variáveis aleatórias independentes e normalmente distribuídas. Esse método de Box-Miller ele pode ser usado para gerar, então, a partir de uma distribuição uniforme, uma distribuição normal. Vamos, então, aqui implementar esse modelo. De início aqui, nós vamos usar o método da congruência linear para gerar números aleatórios com uma distribuição uniforme. Vamos usar aqui os mesmos parâmetros que já vimos anteriormente. Então, eu vou executar essa célula. Então, nós temos aqui a função MCL. E vou gerar, então, duas sequências de números uniformemente distribuídos. Vou gerar uma sequência de 1000 números aqui, onde metade deles vai estar em U1 e a outra metade vai estar em U2.
Esse procedimento nós já vimos numa aula anterior. Aqui eu uso o método da congruência linear. Nesse intervalo eu uso o método da congruência linear para gerar números aleatórios entre 0 e 1. Lembrando aqui que L é o intervalo inferior, L minúsculo intervalo o menor valor e L maiúsculo o maior valor. Escolhemos entre 0 e 1. Aqui então nós usamos o método da congruência linear para gerar um número entre 0 e C, lembrando que C é o maior número dessa sequência de inteiros aleatórios ou pseudo-aleatórios. Aqui nós fazemos a transformação para que o número esteja no intervalo aberto entre 0 e 1. Para quem tiver dúvidas, pode assistir o vídeo da nossa aula 10. E fazemos a mesma coisa com a sequência em U2. Ao executar esse código, nós temos então duas sequências, o 1 e o 2, com a distribuição uniforme, no intervalo 0, 1. Para que a gente tenha a garantia, ou para que nós possamos conferir que realmente essa é uma sequência com a distribuição uniforme, nós vamos plotar aqui, fazer o gráfico do histograma de U1 e de U2. Fazendo o histograma, então, nós percebemos aqui que de todos esses valores tem uma distribuição aproximadamente uniforme, como nós podemos ver. Aqui nós temos uma sequência de 1000 números, de 500 números neste caso. Observem que tanto o 1 quanto o 2 tem metade do n, que é 1000. Então nós percebemos que tem aqui, podemos perceber essa distribuição uniforme, tanto para o 1 quanto para o 2. Agora nós vamos para o método de Box-Miller. Aqui nós implementamos a variável r, a expressão para o r, está calculada em função de 1, e a variável θ, que está calculada em função de U2. Lembrando que o 1 e o 2 são duas variáveis independentes, com distribuição uniforme. Com o valor de r e θ, nós geramos então a variável z1 e a variável z2. Essas duas variáveis, novas variáveis aleatórias, agora elas têm uma distribuição normal, média 0 e desvio padrão 1. Vou executar aqui então essa célula, executo a próxima célula. Temos aqui então, agora vamos aglutinar Z1 e Z2 na variável Z. Notem que Z1 nós temos 500 posições, são 500 números aleatórios, e Z2 500 números aleatórios, metade do que nós estabelecemos como nossa referência, que são 1000 números aleatórios na nossa sequência. Concatenamos essa lista e criamos um array. Eu vou executar aqui. E agora nós vamos fazer o histograma da variável z. E nós esperamos que nesse histograma ele tenha um comportamento, uma distribuição normal, distribuição gaussiana, com média 0 e desvio padrão 1. Executando aqui então, nós percebemos, aqui nós temos o gráfico, o histograma da distribuição dessa sequência z de números aleatórios. Nós percebemos que ele tem a média 0, aproximadamente 0, como nós podemos perceber aqui em cima, 0.027, e o desvio padrão aproximadamente 1, como nós estamos vendo aqui. Se nós aumentarmos a quantidade de números na sequência, ao invés de 1000, por exemplo, usarmos 10.000, ou 100.000, por exemplo, nós teremos esses valores melhores representados, tanto para a média quanto para o desvio padrão. Para que a gente possa garantir, ou para que nós possamos conferir se essa distribuição é realmente uma distribuição normal, ou quanto ela se aproxima de uma distribuição normal, aqui nessa última célula é apresentado
uma comparação entre o gráfico que foi gerado, o gráfico para a sequência, a distribuição da sequência e uma distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. Ao executar essa sequência, então, nós percebemos que em verde nós temos a distribuição da sequência Z, e em preto, a linha em preto, nós temos uma distribuição normal, o gráfico de uma distribuição normal com média 0, com média 0.03, como na sequência, e desvio padrão 0.07. Nós podemos usar, então, o método de Box-Miller quando nós queremos gerar uma sequência de números aleatórios ou pseudo-aleatórios com uma distribuição normal, com média 0 e desvio padrão 1.